Bem-vindo ao videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o órgão responsável por fiscalizar as contas do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o conselheiro Renato Martins Costa. Tudo bem, doutor Renato? Tudo bem, Patrícia, muito obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui com você. Bom, acho que a gente pode começar conversando um pouquinho sobre a sua trajetória aí como conselheiro do TCE. Me explica para a gente como que foi o processo de escolha do cargo, enfim, como você foi para lá no TCE? O Tribunal de Contas do Estado, ele é um órgão do Poder Legislativo, porque ele é um órgão de controle e fiscalização. Controlar e fiscalizar as despesas públicas é uma das grandes funções do Legislativo. Sim. Só que o Legislativo é integrado como um poder político, são os deputados que são eleitos, enquanto o tribunal tem um viés técnico, ou seja, a nossa atuação independe de opções políticas, ela é voltada tecnicamente para controlar as despesas públicas. Como ele é concebido na Constituição, o Tribunal de Contas? No caso dos tribunais estaduais, eles têm 7 integrantes. 4 são escolhidos pelo Poder Legislativo, no caso do Estado de São Paulo, a nossa Assembleia Legislativa. 1 é escolhido livremente pelo governador do Estado de São Paulo e 2 são escolhidos pelo governador a partir de indicações vinculadas. 1 membro do Ministério Público, outro auditor de carreira do próprio Tribunal de Contas. Então, assim se formam os 7 conselheiros. Eu, particularmente, eu sou o representante do Ministério Público no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o que faz exatamente o representante do Ministério Público? Ele é um conselheiro como todos os outros, mas ele traz para o órgão colegiado a sua vivência, a sua experiência, o seu conhecimento, felizmente um pouco mais aprofundado do direito, inclusive, do que necessariamente outros possam ter, porque isso é obrigatório para quem é membro do Ministério Público. Quem foi aprovado lá fez um concurso dificílimo e tem uma experiência ao longo de uma carreira, a mesma coisa o auditor. E isso mesclado com aqueles que vêm com a indicação direta da Assembleia e do governador do Estado, dá um grande equilíbrio, um importantíssimo equilíbrio no que o tribunal passa a lidar e decidir. E antes de chegar no TCE, que cargos o senhor ocupou? Como é que foi essa sua trajetória um pouquinho antes de chegar aí para o TCE? Como disse, eu fui membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde ingressei assim que eu terminei a faculdade de Direito. Antes disso, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu prestei também um concurso. Minha vida é da escola pública. Tá. Eu fiz grupo escolar, ginásio, tudo de escola pública, em Santos. E eram as melhores escolas, né? E isso me capacitou. Aí eu tomei conhecimento de que lá, muito tempo atrás, a então Força Pública do Estado de São Paulo, hoje a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tinha uma escola de formação de oficiais. E que você tinha uma ótima formação e ainda ganhava para fazer o curso. Eu prestei um concurso lá, também passei, fiquei lá 5 anos, me formei tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No mesmo ano que eu me formei, eu prestei vestibular para a Faculdade de Direito da USP, do Lago de São Francisco, e passei. Fiz os 5 anos de faculdade, já com uma intenção mais sólida de que gostaria de fazer uma carreira na área jurídica. Prestei concurso para o Ministério Público, passei e fiz carreira lá durante 15 anos. 15 anos de Ministério Público. Fui promotor em Juquiá, no Vale do Ribeira. Fui promotor em Santos, na minha terra natal. E depois promotor em São Paulo, em várias áreas. E presidi a entidade de classe do Ministério Público do Estado, que é a Associação Paulista do Ministério Público. E em 1992,
eu fui convidado pelo então governador Luiz Antônio Fleury Filho, que era meu amigo pessoal de Ministério Público Sim. e da Polícia Militar. Eu tive a mesma trajetória que ele. Então, eram amigos de infância, inclusive. E ele me convidou para ajudá-lo no Palácio dos Bandeirantes, numa assessoria específica. E para lá fui, me afastei, era possível, né, afastar-se do Ministério Público para depois retornar, óbvio, só naquele período. Sim. Depois cheguei a ser secretário de governo do Estado de São Paulo e, inesperadamente, houve uma vaga no Tribunal de Contas do Estado e essa vaga deveria ser preenchida exatamente dentro daquela vinculação que eu expliquei há pouco, por um membro do Ministério Público. E o governador falou, eu gostaria que você fosse, queria te indicar. Eu nunca tinha pensado nisso na vida, né? Ninguém nasce, vai chegar para sua mãe, para o seu pai, fala, não, quando eu crescer eu quero ser conselheiro do Tribunal de Contas. Isso não existe, né? A própria forma de indicação já mostra isso, né? E depois de refletir, até falar com a minha família e tal, porque era uma decisão muito difícil, né? A minha vida era o Ministério Público. Eu acabei por aceitar. E aí o seu nome tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa, já que o tribunal é um órgão do Poder Legislativo, e uma vez aprovado, você chega lá e passa a atuar como conselheiro. Vejam que são 7 conselheiros, mas o tribunal tem, nos dias de hoje, mais de 1.800 servidores. Então, é um órgão grande, espalhado pelo estado inteiro. Nós temos 20 unidades regionais espalhadas pelo interior, mais todo o contingente que está na capital. Então, é toda essa estrutura que dá suporte àquilo que nós, conselheiros, temos que, em última análise, fazer, que é julgar os processos. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o funcionamento do tribunal. Eu queria que o senhor me explicasse o que é o exame prévio de edital. O exame prévio de edital é um dos processos que nós temos no tribunal. Tem uma infinidade de processos. Mas este especificamente é dos mais importantes. Por quê? Porque ele permite que qualquer pessoa do povo, qualquer cidadão brasileiro, ou qualquer pessoa jurídica constituída, independentemente de ter interesse direto naquele assunto ou não, possa, num exercício verdadeiro de fiscal, de cidadania, levar ao Tribunal de Contas a notícia de que determinado edital de licitação tem algum problema, tem alguma irregularidade, tem alguma ilegalidade. E aí me explica, eu como cidadã vi lá que algum edital tem alguma coisa que eu achei esquisito. Como é que é o processo? Eu vou lá, faço uma denúncia? Não, você tem que necessariamente, é uma denúncia sim, mas necessariamente ela tem que ser colocada formalmente. Formalmente. Então, é feito um documento, hoje tudo eletrônico, obviamente, né, que leva, olha, numa licitação que foi aberta por uma prefeitura qualquer para compra de merenda pública, por exemplo, merenda escolar, melhor dizendo, há uma irregularidade porque estão concentrando num único lote a compra de legume, verdura, carne in natura, carne processada, ovo. Quem é que pode fornecer nesse pacote tudo isso? Pouca gente. Segundo, quem concentra isso tudo já deixou no meio do caminho, certamente, custos indiretos que estão agregados a ter toda essa massa de produtos. Sim. Então, essa chamada aglutinação de itens é totalmente desconforme com o interesse público. Primeiro, que vai ter pouca gente que vai ter condição de disputar. Segundo, os preços vão ser mais caros. Agora, se eu separo essa licitação em lotes, todos os produtos vegetais, isso é um lote. A carne não processada é outro lote.
a carne processada, salsicha, presuntada, essas coisas que são enlatados ou processados, é outro lote. Ovo é outro lote. Então, com isso, os fornecedores ganham mais espaço de disputa e os preços, sem prejuízo da qualidade, obviamente, tendem a diminuir. É esse tipo de... Esse é um mero exemplo, existem Sim. inúmeros exemplos que é levado ao conhecimento do tribunal. E a licitação pode até ser cancelada, é isso? São duas etapas. O cancelamento é a etapa final, eventualmente. Numa primeira etapa, o tribunal vai tecnicamente avaliar. Bom, essa representação tem pé e cabeça? O que está sendo dito aqui é realmente um problema? Tem ilegalidade ali presente? Na hipótese de entender-se que sim, imediatamente nós mandamos suspender, não cancelar, mas suspender o andamento da licitação, para que nós vamos olhar com detalhe. Uma averiguação. Uma averiguação. Segundo, claro que a administração tem que ter direito de defesa. Sim. Então, intimamos a administração para prestar todos os esclarecimentos de por que ela juntou verdura, ovo, carne, por que ela fez isso tudo. Qual a razão? Feitas essas informações, o processo vai passar por aquilo que nós denominamos instrução. Essa instrução ouvirá os órgãos especializados em relação ao que foi feito. Nós temos órgãos especializados em economia, em engenharia, na área jurídica. Nós temos o nosso Ministério Público de Contas no tribunal, que obrigatoriamente vai falar. Enfim, nós temos todo um controle de legalidade em relação àquilo que foi feito em face da representação. Retorna para o relator, que mandou parar, né, o conselheiro que mandou parar, aí chama-se relator, e eu explico por quê. E este relator, ele vai preparar um voto dizendo: a representação tem razão de ser, ela tem parcial razão de ser, ou ela é completamente improcedente. Conseguiram explicar por que fizeram isto, é o mais adequado ao interesse público. E aí, este relator leva para o plenário do tribunal a sua posição. Veja que o exame prévio é um instrumento tão importante que ele é uma competência, uma atribuição do plenário do tribunal, dos 7 conselheiros para decidir. E esse plenário vai dizer se acompanha a conclusão do relator, se discorda dela total ou parcialmente, isso é levado a voto. E a maioria vai prevalecer. Se confirmada a irregularidade total ou parcial, aí sim, você pode parar, cancela, muda isso. E qual é a punição, se for comprovada uma irregularidade? Há duas possibilidades. A possibilidade de se constatar que tudo isso foi feito de má fé, e aí, a par do tribunal ter poderes de impor multas que hoje podem chegar a 2.000 UFESPs, isso aí dá hoje mais ou menos uns R$70 mil. Ele pode fazer isso e ainda encaminhar para o Ministério Público do Estado de São Paulo para providências de ordem penal ou de improbidade administrativa. E ele vai, no caso específico, determinar: corrija esse edital, republique, reabra o prazo da forma que o tribunal está determinando aqui. Então, assim fica um controle bastante seguro. E é importante dizer também, o tribunal não depende só de que alguém impugne, represente, denuncie a irregularidade em relação àquele edital. O próprio tribunal pode, tomando conhecimento de que há alguma coisa aí que pode ter alguma irregularidade, o próprio tribunal pode pedir, requisitar o edital para apreciação. Então, é um controle bastante abrangente. E o mais interessante disso, Patrícia, é que nós fazemos isso num prazo muito, muito curto.
Porque a gente não pode, a pretexto de verificar isso, impedir Sim, que a administração funcione. continua. Porque senão seria uma forma de bloquear a administração de todo Claro. mundo. Se eu vou pegar isso e vai demorar 6 meses para eu Sim. fazer, acabou. Nesses 6 meses, então, não vai ter merenda escolar? Sim. É isso? A população fica sem esses Exatamente, serviços não tem essenciais. sentido. Então, em no máximo 30 dias, entre entrar a representação e o tribunal decidir, está tudo resolvido. Bom, eu queria agradecer a participação do conselheiro do TCE de São Paulo, Dr. Renato Martins Costa. Muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.